Muito bem. Nós vamos então aqui agora iniciar os trabalhos de arguição do trabalho de conclusão de curso da minha orientanda Alessia Buarque Bernardinelli, Alessia. A Alessia elaborou um trabalho de conclusão de curso, cujo título é Preço de Transferência, Legislação Brasileira versus Regras da OCDE e os principais impactos tributários para as empresas multinacionais. Alessia, eu publicamente gostaria de agradecer o convite aceito pelo professor Rangel, pelo estimado professor Rangel, professor da casa, e pela professora Caroline Goto, mestre em Direito pelo programa de pós-graduação aqui do Mackenzie. E nós vamos iniciar pedindo que você faça uma breve exposição, Alessia, considere aí o tempo de 5 minutos, tendo em vista que a banca já analisou detidamente o seu trabalho, para que a gente prossiga com as arguições, tá bom? Então, seja bem-vinda, Alessia, você tem a palavra. Obrigada. Eu vou só compartilhar a minha tela para que a gente possa verificar melhor a explicação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à professora Caroline e ao professor Rangel por estarem aqui hoje e ao professor Edmundo por ter aceito a minha orientação, tá? E ter me trazido até aqui por todo esse longo caminho. O meu tema, ele é, como o professor já falou, preço de transferência, legislação brasileira versus as regras da OCDE e os principais impactos tributários para as empresas multinacionais. O objetivo desse trabalho é esclarecer as diferenças entre as metodologias aplicadas ao cálculo de preço de transferência perante a legislação brasileira e as regras da OCDE e demonstrar os principais impactos que podem ocorrer para as empresas multinacionais. Não é objeto desse estudo esgotar todos os impactos existentes ao cálculo do preço de transferência e sim tratar apenas de alguns que afetam os negócios empresariais. E por que esse tema é importante? Bom, esse tema é importante porque no cenário econômico das multinacionais hoje, ele está marcado por menos fronteiras entre países e requer mudanças estruturais nos processos empresariais para trazer maior agilidade aos negócios da empresa. E existe uma busca constante de menores custos e maior lucro, tendo locais mais baratos para a instalação de parques fabris e maior utilização dos pontos fortes das afiliadas, gerando mais serviços entre elas. Então, com esse cenário, é necessário focar no estudo de operações mais complexas, que maximizem o lucro do grupo. Então, com mais operações entre afiliadas localizadas em diferentes países, o preço de transferência ele é um dos pontos que afetam as decisões das atividades de cada afiliada e que pode auxiliar na redução de impacto de impostos, visando a maximização do lucro líquido. Aqui eu tenho a estrutura do meu trabalho, que basicamente, para poder introduzir o assunto dos impactos, eu falei um pouco sobre a introdução da abordagem dos impostos sobre o lucro no Brasil, trazendo alguns conceitos básicos sobre esses impostos, e falando um pouco da forma de tributação mais utilizada pelas empresas multinacionais, que é o lucro real, incluindo alguns comentários sobre o preço de transferência, que é foco do trabalho. Em seguida, eu passei a falar do preço de transferência, onde comentei sobre os métodos e conceitos da legislação brasileira e os métodos e conceitos das regras da OECD, fazendo um pequeno e simples comparativo no final desse capítulo sobre a comparação dos métodos brasileiros e a OECD. E a conclusão do trabalho, por fim, ela traz uma reflexão sobre os principais impactos tributários para as empresas multinacionais, que inclui os seguintes pontos: a dupla tributação, que dentro desse tema pode-se falar da não adesão ao princípio do arm's length,
né, que é o princípio da livre concorrência, pois a legislação brasileira, ela atende apenas na Convenção do Modelo da OECD, o artigo 9º, o parágrafo 1º, ela faz só uma referência parcial, abordando esse conceito. Porém, ela suprime o parágrafo 2º, que é justamente onde é tratada a sistemática da bitributação. Ainda dentro desse tema, existem as divergências de comparabilidade, porque na OECD a gente tem uma análise de função e risco para poder fazer as comparações. E na legislação brasileira existe o uso estrito de comparáveis, e ainda o cálculo é feito item a item. E por fim, na dupla tributação, tem a simplicidade do cálculo brasileiro, que pode trazer bitributação, né, e até um risco de evasão de impostos. O segundo ponto que é importante são as margens fixas estabelecidas na legislação brasileira. Pois o sistema brasileiro, determinando essa margem fixa, ele traz inadequações ao cálculo do imposto. Ele pode ter um excesso de tributação, ou seja, uma tributação muito maior do que o que seria razoável, ou até a falta dela, né? Que abriria uma margem para planejamento tributário dos grupos multinacionais. E um mecanismo de questionamento de margem que até existe no Brasil, até hoje ele não conseguiu ser aplicado com sucesso. O outro ponto são os safe harbors, que no Brasil ele é existente apenas para operação de exportação com vinculadas e não aplicados a importações e ou paraísos fiscais. Tá? Então, esse é um ponto muito discutido também pela OCDE. E o outro ponto é a seleção de métodos, porque os ajustes baseados em cada método, que a gente pode escolher aquele que resulta o menor valor, gerando um possível planejamento tributário para algumas multinacionais que possuem documentação suficiente para embasar esses cálculos. Mas para outras pode causar um excesso de tributação porque elas não possuem esse tipo de documentação exigido pela legislação brasileira. Também tem a ausência de métodos transacionais, como a gente sabe, nesse cenário que eu comentei no início, existem intangíveis, reestruturações societárias, transações financeiras, e a legislação brasileira ela não está apta a lidar com tais questões, porque ela não tem esses métodos transacionais e a gente tem que adequar os métodos existentes na nossa legislação para tratar dessas operações, quando possível. E um outro ponto, que é o ponto final, é a ausência de métodos de prevenção de disputa. A legislação brasileira, assim como as regras da OCDE, possui método de solução de controvérsias. O MEP na OCDE e o procedimento amigável aqui no Brasil, né? Mas ela não possui método de prevenção de disputas, que seria o método de prevenção de disputas, que controla a precificação antecipada e já faz o ajuste entre os países de qual será a tributação, facilitando, assim, a auditoria fiscal e o estudo das empresas com relação aos lucros que elas vão ter. Basicamente, essa é a estrutura e o que eu encontrei sobre o assunto no meu trabalho. Muito obrigada. Muito bem, Alessia. Obrigado, Alessia, pela sua exposição. Eu acho que você fez uma exposição brilhante, muito clara, foi muito precisa nas informações que você selecionou do seu trabalho para nos apresentar, fez isso de forma muito rápida e esclarecedora. Eu vou, então, Alessia, pedir que a professora Caroline Goto inicie sua arguição, tá bom? Por favor, professora Caroline, tem a palavra. Bom dia a todos novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Alessia, eu preciso elogiar esse seu trabalho, tá? Ele foi muito bem feito, você aprofundou nas questões que você tratou. Uma coisa que eu achei muito interessante é todo esse estudo que você fez e colocou em dados, né, em números, em gráficos. Isso aqui realmente demonstra que você se debruçou sobre o tema, teve esse trabalho de realmente pesquisar o fático também, né? O que está acontecendo aqui. Então, parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho, ele está bastante robusto.
Só uma coisinha, Uhum, né? Aqui por exemplo, vocês dividem o trabalho em 3 capítulos. uhum. Aí, a parte dessas pequenas problemas de formataçãozinha, que no capítulo 3 ele ficou como 1, né? Mas isso, Sim. ok. Só uma coisa, o capítulo 2, ele é a alma do trabalho, digamos, ele conta com 36 folhas, se você vir. Ele vai lá, começa no 33, desce e vai até o 79. E Uhum, no capítulo 3, que aí eu já caminha para uma conclusão também, né? Quais são os impactos aqui do tratamento, que você deve dar o tema, só tem 5 folhas. Então, eu só acho que você poderia, de repente, ter reorganizado ou ter dado uma amplitude um pouco maior para esse seu capítulo 3. Então, ele até, como eu disse, ele caminha para uma conclusão, então fazer um apanhado aqui do que você abordou antes e falar mais, porque assim, 5 folhas ficou um pouquinho, até faltou um pouquinho aí, tá? Ou então uma questão mesmo de reorganizar. Mas uhum. a parte disso, o trabalho está muito bom. E aí são essas as considerações que eu tenho para fazer, na verdade. Tá? Sem mais. Muito obrigada. Posso? Por favor, Alessia, pode falar. Professora Carolina, eu agradeço os comentários, tá? Eu concordo com você, tá? Da próxima vez eu vou procurar me ater mais a explicar melhor, né? Nas outras páginas, fazer mais considerações sobre a conclusão, né? Chegando na conclusão do trabalho. Mas muito obrigada pelos comentários. Não, seu trabalho ele tá excelente, é só assim, porque é um capítulo, né? Um Sim, capítulo de 3 sim. folhas fica um Uhum. pouquinho. Tá bom, muito obrigada. Tá ótimo, tá ótimo. Professora Caroline, muito obrigado pela sua arguição. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra para o professor Rangel. Rangel, obrigado, tem a palavra. Professor Edmundo, mais uma vez, obrigado pelo honroso convite, participar da sua banca. A Alessia é minha aluna, eu fico bastante feliz e honrado de encontrá-la aqui. Você é uma aluna excepcional, realmente participa muito nas aulas, em que pese nós temos aí aula presencial e aula sistema REC, que realmente foi um pouco limitado nesse semestre, mas o pouco tempo de participação, você realmente foi uma aluna exemplar e reflete no seu trabalho. Realmente, de antemão, eu publicamente falo que teu trabalho é digno de uma publicação, tendo que ter uma reorganização. A Caroline realmente pontuou algumas questões estruturais, mas que com um pouco de cuidado, um pouco de detalhe, você consegue deixar digno a uma boa publicação, mesmo porque eu não tenho tanto material com tanta profundidade de dados como você apresentou. Então, realmente, parabenizo também já de antemão o teu orientador, que certamente pontuou e direcionou, norteou o teu trabalho para ficar estruturado de uma maneira bastante didática. Alessia, realmente eu não tenho tanto material com tantos dados, então publicamente eu já registro a minha sugestão, deixa de uma forma para que seja publicado. Uhum. Pontualmente, eu não teria muitas questões a apresentar ou realmente arguí-la, mas diante do tema que é bastante palpitante e importante nesse cenário econômico, eu queria ouvir de você qual que é a diferença, só para realmente a gente pontuar a tua orientação e tua arguição, qual que é a diferença entre o preço praticado e o preço de parâmetro? Bom, primeiro, obrigada pelos comentários, né? Seguindo o comentário da professora Caroline e o do senhor, eu vou fazer uma reorganização do trabalho. Eu acho que estruturalmente isso cabe sim, né? E vou fazer tudo isso com muito carinho. Né? E com relação a preço praticado e preço parâmetro, basicamente o que eu tenho a dizer é que o preço praticado é aquele que realmente é praticado na operação entre as empresas vinculadas, né? A gente tem que fazer as devidas considerações de ajustes, né, com ajustes de prazos de pagamento, ajustes de quantidades, né, para a gente poder ter um preço que a gente possa realmente tratar como para fazer uma comparação. E o preço parâmetro é aquele calculado de acordo com o método
que a empresa escolher, ou que ela tiver documentação plausível, né, para fazer esse cálculo. E, no final de tudo, a gente compara o preço parâmetro com o preço que foi praticado e a gente verifica se há que se fazer os ajustes previstos na legislação. Basicamente é isso. Não sei se atendi. Atende, e diante da sua resposta, eu faço a segunda pergunta para complementá-la. A flutuação do dólar perante o real, no mesmo período base, permite que seja feito um ajuste? Olha, professor, em alguns anos a legislação brasileira ela já permitiu esse ajuste, tá? A gente tem algumas publicações aí no passado, mas para o ano atual e para o ano de 2019 que passou, que também teve alguns impactos grandes, É isso aí. né? A gente não teve essa permissão, tá? Então, eu atuo nessa área e eu trabalho numa empresa conservadora e ela não teve nenhum ajuste, tá? Até porque isso gera um futuro problema com o fisco. Tá? Mas a gente gostaria muito que esses ajustes tivessem vindo novamente como eles vieram no passado, mas eles não vieram, infelizmente. Perfeito. Alex, na verdade, essa pergunta foi feita provocando você mesmo, porque eu senti que você tem muita familiaridade com esse tema e realmente no passado tivemos a oportunidade e hoje realmente a Receita veda fazer esse ajuste entre o dólar e o real no mesmo período. Realmente eu fico muito satisfeito, muito feliz em arguir uma candidata que está muito presente nesse tema, percebe que você realmente trabalha com esse tipo de operações e que demonstra, inclusive, na sua apresentação sintética que apresentou na tela de todos. Edmundo, estou satisfeito, muito obrigado pelo convite. Angel, obrigado pela sua arguição e eu gostaria aqui como orientador de parabenizar a minha querida orientanda Alessia por todo o trabalho feito durante toda a orientação, né? Eu acho que o trabalho que nós estamos vendo agora é apenas a ponta do iceberg de uma longa estrada que a Alessia vem caminhando aí há um ano e sempre de forma muito presente. A Alessia sempre muito preocupada aí com a condição do trabalho de conclusão de curso e, evidentemente, eu não poderia esperar nada diferente desse brilhante trabalho que ela apresentou. Parabéns, viu, Alessia? Muito bom. Obrigada, professor. Nós vamos agora, Alessia, a banca ela vai se retirar da sala pública por alguns momentos e você aguarde, porque nós iremos deliberar, tá bom? Sobre o seu trabalho. Ok? Você pode aguardar aqui. Obrigado, Alessia. Obrigada.
Tudo bem aí, Alessia? Tudo bem. Ansiedade, né? Mas tudo bem. A banca às vezes delibera um pouco mais rápido, né? Porque às vezes como se diz, a unanimidade é tão rápida que não tem muita discussão. E no seu caso, essa unanimidade foi muito boa. A banca deliberou aprová-la, né? Evidentemente, você foi brilhante não só na elaboração do trabalho, mas na sua apresentação também, demonstrou conhecimento, atingiu aí todos os requisitos que nós consideramos necessários para duas coisas. Primeiro, te atribuir nota 10 e depois recomendar para a coordenação de pesquisa a publicação do seu trabalho. Muito obrigada. Então, isso acho que, na verdade, simplesmente coroa com justiça um brilhante trabalho que você elaborou, que você realizou, que, como eu disse, começou um ano atrás, né? Com todo o seu empenho, sua preocupação em corrigir rota, e um detalhe ou outro que você deixou de fazer, isso tudo foi fundamental. A única coisa que a banca gostaria de te pedir é que foram feitas algumas observações até de natureza formal, né, por parte da professora Caroline. Então, seria interessante, Alessia, você fazer essas pequenas alterações, tá bom? São alterações, evidentemente, recomendadas pela banca, então você pode fazer isso. E aí nós vamos disponibilizar, digamos, essa versão já com esses ajustes, para que a universidade publique no site do Mackenzie. Tá bom, ok. Vou Alessia, fazer parabéns, estou muito... Parabéns, Alessia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês num sábado chuvoso, né? Para o professor Edmundo. E, professor Rangel, acho que ainda vou encontrar vocês nos corredores, porque eu ainda não terminei meu curso, eu só antecipei o TCC, tá? Eu vou terminar meu curso agora no final do ano. E, professora Caroline... Uma honra conhecê-la. Muito obrigada também, viu? Pelas considerações, e serão feitos todos os ajustes mencionados. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. Parabéns, Alessia. Obrigada, Edmundo. Obrigado, Alessia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.